Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios sociais, subsídios geográficos, subsídios teológicos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar aqui para ajudar no plano de aula do professor e da professora. Assim estaremos fazendo todas as vezes que gravarmos vídeos novos para o canal EBD em Ação. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Te agradeço pela sua inscrição, te agradeço pelos seus likes, pelos comentários, pela divulgação. São diversos comentários positivos nos ajudando e motivando a continuar a nossa jornada aqui no canal EBD em Ação. E o canal EBD em Ação está completando agora um ano e já tem quase 3.000 inscritos, então agradeço novamente aos inscritos. E você que está acessando pela primeira vez agora o canal EBD em Ação e não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se, fazer parte conosco desta dinâmica espiritual através dos ensinos da escola dominical. Inscreva-se no canal, dê o seu likezinho, o joinha lá quando você gostar dos vídeos. E gostando você, comente e comentando, divulgue para os demais colegas sobre o canal EBD em Ação. Hoje estaremos estudando a última lição do trimestre. Que pena! Chegamos à última lição e já estamos com saudade das demais lições. Todavia, foram 3 meses de aprendizagens com a juventude sobre os aspectos do deserto com o povo de Israel, lições que trouxemos para a nossa vida, o paralelo necessário para aprendermos juntamente com eles, na caminhada deles, a nossa caminhada espiritual para o céu. E a lição de hoje é a última, todavia, nós temos o novo trimestre. Falará sobre a cobiça e o orgulho, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Então a lição ela é abrangente, vem falando sobre a questão da riqueza, a questão da prostituição, das relações. São diversos os assuntos que estarão elencados aqui no segundo trimestre. Mas a lição de hoje, a lição de número 13, 31 de março, traz o título O Deserto Vai Passar. E o texto do dia está em Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A síntese, a caminhada do povo de Deus pelo deserto deste mundo, em breve terminará e estaremos para todo sempre com o Senhor. Então, assim como o povo de Israel, por mais de 40 anos, intermináveis aos olhos deles, chegou o final e eles entraram na terra prometida e descansaram e progrediram, assim também a nossa caminhada por este deserto, que é o mundo, se findará e estaremos entrando nas mansões celestiais, na Canaã celestiais, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O primeiro tópico da lição é chegando ao fim da jornada. Fala sobre a antecipação da herança e também o perigo de ficar à margem de Canaã. Como isso? Porque chegou para Moisés ou para Josué, os filhos de Gad, e solicitaram que eles ficassem com aquelas terras além do Jordão. Os israelitas precisavam atravessar o Jordão e conquistar toda a terra de Canaã. E eles falaram, não, aqui na margem do Jordão já é suficiente para nós, dá-nos, pois, destas terras. E Josué repartiu as terras para essa tribo e eles então ficaram ali. Qual que é o perigo de estar ali e não entrar em Canaã? Primeiro porque a promessa era de Canaã, da além do Jordão. Deus fez a promessa para todo o povo de Israel que aquelas terras seriam dele e estabeleceu o limite. Desde o grande rio Nilo até o em cima lá do mapa, do grande rio Eufrates, ali seria a extensão das terras que Deus daria para o seu povo escolhido. E eles estavam fora do Jordão, nas margens do Jordão, estaria fora das terras prometidas. Então é o primeiro ponto de não se aceitar aquilo que Deus prometeu que estaria dando. E escolher aquilo que de fato Deus não prometeu. Estava fora da promessa. E o perigo ali é se acostumar com coisas pequenas demais. É como se ele estivesse dizendo, não, qualquer pedaço de terra para nós é o suficiente. Não queremos terras grandes. Mas na verdade era a promessa de Deus. Então o segundo ponto é que quando os inimigos viessem para atacar Israel, as primeiras tribos que seriam levadas seriam essa tribo ali, como de fato foi em cativeiros posteriores. Agora, analisamos, trazendo isso para o contexto da atualidade. Deus ele tem promessas para nós. Às vezes nós estipulamos que
estamos contentes com o que temos, ou olhamos para qualquer outro fator e desprezamos as promessas de Deus. Seja promessa em qualquer âmbito da nossa vida, seja promessa familiar, seja promessas no âmbito espiritual, no âmbito material, diversos os pontos Deus faz promessa na atualidade. E a nossa convicção é que devemos estar dentro da vontade de Deus, aceitar aquilo que Ele prometeu, buscar por aquilo que Ele prometeu para nós. As promessas de Deus são para nós, sim. E por ele o amém, como disse o apóstolo Paulo. Então, não vamos ficar fora das promessas de Deus, se contentar com as migalhas, com um pouquinho que achamos que é o suficiente. Nós precisamos estar dentro do projeto de Deus, dentro do plano de Deus, dentro da vontade permissiva, vontade diretiva do nosso Deus. Terceiro tópico do primeiro ponto diz assim, recordando o passado, recordando a viagem no deserto. Então, Moisés, antes de despedir o povo, ele faz uma recordação. Quando que o povo saiu do Egito, por quais percalços passaram, quais as dificuldades que tiveram, mas ele vai pontuando logo em seguida que as 10 pragas fizeram o povo dos egípcios sofrerem por não permitirem eles, e que diante da dificuldade do mar, o mar se abriu, eles atravessaram, fez lembranças para o povo de quando eles precisavam de água potável e não tinha água potável, Deus transformou essa água potável. Quando eles estavam com sede, Moisés feriu a rocha, que era para falar a rocha, mas a rocha produziu água. Quando eles enjoaram do maná e pediram carnes, o Senhor Deus envia as cordonizes. Quando eles não viam saída nenhuma, diante do deserto não tinha plantações e Deus providenciou o maná. Todas as providências de Deus, os livramentos dos inimigos, quando eles ganharam a guerra, ele vem trazendo, fazendo uma retrospectiva até chegar aquele momento. Moisés lembra aos filhos que os pais, quando estavam próximos a herdar as terras prometidas, os pais se ficaram revoltos, ficaram incrédulos, se levantaram contra Moisés, e a ira de Deus se acendeu, e todos aqueles de 20 anos para cima morreram no deserto, e a promessa foi reafirmada a eles agora, que estavam ali próximo a entrar em Canaã, que eles eram de 20 anos para baixo, é que herdariam a terra de Canaã. E Moisés fez essa retrospectiva, esta lembrança, para que a fé dele acrescesse, a coragem aumentasse, e o desejo por entrar na terra e conquistar, em decorrência do cumprimento da promessa de Deus, fosse determinado, fosse edificado na vida de cada um deles. O segundo ponto fala sobre a fé e a herança que eles deveriam ter. O primeiro ponto, chegando ao fim da viagem, 38 anos em Cádiz. Então Moisés também, ele denota ali que aquele povo, porque desobedeceram às ordens divinas, eles tiveram que andar 40 anos no deserto, até morrer todos que estavam inseridos naquele contexto de blasfêmia, incredulidade, revolta contra Deus e contra Moisés. Ele faz a retrospectiva e diz agora que eles precisavam de fé para conquistar, porque os seus antepassados não tiveram fé. Olhavam os cananitas, os cananeus que habitavam a terra, que eram gigantes, que eram homens de guerra, e não tiveram fé de acreditar que Deus poderia dar aquelas terras e eles vencerem aqueles homens. Então eles precisavam de quê? De fé para poder ter a herança. Para conquistar a herança, entrar com a fé, e Deus entrava com a ação sobre a vida. E Moisés relembra tudo isso diante do povo, diante da multidão. A herança pela fé, uma visão, né? Quer dizer, eles tinham uma herança pela fé. Aquela herança, aquelas terras que vocês estão vendo são de vocês. Deus deu por herança a Israel. Conquistem essa herança. Agora, precisavam desenvolver uma visão. Eles precisavam olhar aquela terra e ver que eles inseridos nela. Olhar as terras de Canaã e perceber e ver pela visão da fé que eram deles, que eles precisavam conquistar. Ter uma visão espiritual. Ter uma visão espiritual. A nossa visão espiritual é proveniente da fé. Nós temos fé em Deus e nosso Jesus Cristo. Nós acreditamos na Canaã espiritual. Acreditamos no arrebatamento da igreja pela fé. Acreditamos que vivemos neste mundo como peregrinos, não somos daqui, mas estamos peregrinos pela fé. Temos esta visão pela fé, visualizamos, mentalizamos que Canaã está próximo, que o nosso sofrimento neste deserto que é o mundo, a labuta deste mundo, a juventude também que está inserida nisso, em breve isso passa.
O primeiro momento que nós temos que ter nessa perspectiva de Canaã espiritual é que não devemos se acostumar com as coisas deste mundo. Não devemos estar conformados com as atitudes deste mundo. Não devemos querer viver nesta terra para sempre. Mas devemos estar conformados que somos passageiros, que somos peregrinos. Nós devemos passar para a nossa juventude que a nossa herança não é eterna aqui na terra agora. Que não estamos vivendo aqui na terra para sempre. Que nós vivemos numa perspectiva de passagem, vivemos numa perspectiva de peregrinação, mas que em breve deixaremos isto aqui. Não vamos fincar raízes aqui, fincar bases aqui para sempre, almejando essa terra, o fruto, a gordura desta terra numa perpetuidade. Mas sim olhar para Cristo e pensar que em breve estaremos sendo tirados, arrebatados, transformados para um outro mundo, levados, transladados para as mansões celestiais. Ali sim é a nossa pátria eterna. O terceiro ponto do segundo tópico fala a herança pela fé, uma proteção. Muitas pessoas têm olhado como Ló olhou para as campinas e tem visto a gordura da terra, a fartura da terra e colocado o coração nessas farturas da terra. A nossa vida espiritual, ela não deve estar pegada a bens materiais. Muitas pessoas, eles quando crescem, prosperam materialmente, eles esquecem da vida paralela, esquecem da mansão celestial, esquecem da vida por vir, esquecem que somos peregrinos nesta terra, passageiros nessa terra. E nós não estamos acostumados com esta vida moderna, não devemos se acostumar com esta vida moderna, com essa secularização, com a tecnologia, etc. De estar achando que a vida vai resultar nisso aqui, não, senhores. Mas a nossa busca é por uma melhoria no céu. A Bíblia diz assim, que aquilo que Deus preparou para nós são coisas que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, e é o melhor. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus é a Canaã celestial. E nós devemos estar com essa perspectiva, embasado nesta palavra, na palavra de Deus, de uma conquista futura. Terceiro tópico, o fim da jornada. E o primeiro ponto, a oferta dos levitas. Então nós observamos aqui neste ponto que Moisés ele faz a repetição das leis que resulta no livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa repetição das leis. Por que a necessidade de repetir as leis? Porque essa moçada agora que vai entrar na Canaã celestial, outrora eram de 20 anos para baixo, eram adolescentes, eram jovens, mas agora são adultos, são os verdadeiros povos da herança de Deus, são os que vão conquistar a Canaã celestial. Então Moisés repete as leis, fala da falha do povo em cumprir as leis, e agora na repetição das leis ele deixa claro na mente do povo que eles precisam cumprir a lei, obedecer elas para que possam ter bonança, para que possam ter prosperidade, possam ter fidelidade e paz na terra que é onde herdar. E ainda repete ou cria ou coloca alguns artigos de lei, como, por exemplo, as leis de homicídio culposo e homicídio doloso. Relembra sobre a santidade, sobre a justiça de Deus, o que é dentro das leis a santidade, o que é dentro das leis a justiça de Deus, e ainda coloca a cidade de refúgio, cria a cidade de refúgio para aqueles que cometeram qualquer criminalidade intencionalmente, eles estarem ali refugiados, escondidos, protegidos na cidade de refúgio, impedindo que a vingança do parente próximo que causou o dano não viesse sobre eles. Segundo ponto, fala estabelecimento de leis justas. Moisés fala novamente do homicídio culposo, do homicídio doloso, daquele que teve a intenção de matar, qual que vai ser o julgamento, e aquele que não teve a intenção de matar, qual seria a prerrogativa para julgar ele. Ali está estabelecido também para o povo de Israel, e fala sobre conquistando o impossível. No final desse segundo tópico, no terceiro ponto, Moisés ele fala que o povo, aos olhos da antiga geração, era impossível. Eles olhavam para Canaã, viam gigantes, olhavam para Canaã, viam homens de guerras, e olhavam para si, viam neles gafanhotos, homens fracos que nunca conquistariam a terra de Canaã. E agora Moisés está dizendo que eles estão conquistando o que parecia impossível. Aos olhos humanos é impossível. Às vezes nós também nos deparamos assim. Na nossa caminhada espiritual, as coisas são impossíveis para a nossa conquista, impossível para estarmos inseridos neste contexto. Mas quando nós olhamos para Deus, Ele é chamado de Deus do impossível. O Deus que faz aquilo que aos nossos olhos é impossível. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Então Ele pode também realizar os nossos desejos, os nossos sonhos e nos colocar em posição que humanamente seria impossível.
Portanto, a lição, ela, ao longo deste trimestre, trouxe ensinamentos preciosos para a nossa vida. E acredito que a juventude teve um momento de reflexão sobre a sua vida, porque é uma lição voltada para o momento jovem, para a vida jovem. O jovem também tem seus anseios, os jovens também têm suas dificuldades, os jovens também têm suas guerras, os jovens também têm suas angústias. E como tratar isto, principalmente a partir do povo de Israel no deserto, como eles tiveram suas angústias, relacionando, fazendo paralelo com a juventude da atualidade. Isso é interessante. Portanto, ler novamente o livro, colocar em prática essas lições de aprendizagem é imprescindível para a nossa vida, para a vida da juventude. O povo de Israel é um exemplo clássico de sofrimento, como também de incredulidade. Na Bíblia eles são chamados de povo de dura cerviz, porque eles estavam contemplando os maiores milagres da Bíblia, estavam ali com eles. O mar se abrindo, as pragas, fontes sendo transformadas em águas doces, a conquista dele, toda a provisão de Deus. O texto da Bíblia diz assim que Deus preparou para ele, inclusive as vestimentas não se envelheciam, os chinelos parece-me que cresciam juntamente com o pé daqueles que iam crescendo, providenciando. Estava no deserto e sobreviveu ao deserto somente com a atitude de fé, uma multidão que não tinha habilidade no deserto, mas que Deus trouxe a proteção para eles, as promessas, e solucionou todas as angústias e todas as necessidades que eles sentiam no deserto. Deus estava pronto para atender a cada um deles. E olhando por essa prerrogativa também nós estamos no deserto. E o nosso Deus, ele pode, segundo a sua vontade, atender as nossas necessidades, atender os nossos afazeres, olhar para o seu povo e proteger, assim como aquele povo eram protegidos durante o dia pela nuvem e durante a noite pelo fogo, assim também a nossa proteção nesse mundo. Deus pode nos esconder desse ardor que o mundo queima pelo pecado. Deus pode nos proteger com o seu fogo, seu ardor espiritual, diante da mornidão espiritual que vivemos hoje. E assim nós vamos de glória em glória, de caminhada em caminhada, de conquista em conquista, almejando o céu, caminhando em direção ao céu, para que logo, logo, as promessas de Deus na nossa vida sejam cumpridas e o povo de Deus saia do outro lado vitorioso. Portanto, meu professor e minha professora, que Deus em Cristo te abençoe. Acredito que este trimestre foi trimestre de lições preciosas, de grandiosas aprendizagens. Com certeza seus alunos saíram das salas de aula melhores do que entraram. Com certeza vão carregar na memória esta bagagem de aprendizagem através dos ensinos. Eles vão ter momentos memoráveis, não vão se esquecer, vão se lembrar de momentos preciosos e, acima de tudo, vão tentar pôr em prática aquilo que, pela obra do Espírito Santo, foi implantado na vida espiritual de cada um deles. Que Deus em Cristo te abençoe.